Oi pessoal, tudo bem? Antes da gente ter dado essa pausa aí com esses dois vídeos que eu fiz falando dessa descoberta fantástica que eu tive, que eu até fiquei tão empolgada ali no primeiro vídeo para mostrar o Carvalho tocando, que não saiu muito com aquela qualidade que eu queria, balançou muito. Eu apresento aqui essa explicação para vocês, mas eu estava assim muito feliz por ter visto isso, e inclusive eu disse no vídeo que o Carlos Cassaú, Cadu Cassaú, que é uma pessoa que eu sigo na internet, fiz o curso dele, ele dá uma respiração que é fantástica, e eu acredito a isso, é uma das coisas que me ajudou a conseguir estar rompendo aquela barreira talvez da procrastinação, da timidez, que não me deixava vir aqui fazer os meus vídeos, porque ele fez, esse que eu fiz com ele foi um de respiração para cada um dos chakras, e eu acredito, o que eu entendi lá, é que se o chakra ele não está ali fazendo o giro dele certinho, se ele estiver bloqueado, aí a gente não consegue fazer aquilo a que ele está ligado. Então eu acredito isso, o trabalho que ele faz lá eu acho incrível, fantástico. Ele não me conhece, ele é só uma pessoa que eu sigo, e eu disse que ele disse que Deus, nós somos instrumentos para Deus fazer música, mas aí talvez eu não completei que para isso a gente tem que estar afinadinho, né? E para estar afinado, para estar então aí na mesma, digamos, vibração divina, para que Deus então possa fazer música através da gente. Foi por isso que e aí eu brinquei lá dizendo que é fácil, porque a gente tem boca, mão e tudo, porém com tudo isso, se a gente estiver desafinado, ou seja, se a gente não estiver na vibração divina, a gente, além de não ser esse instrumento para Deus fazer música através da gente, a gente ainda desafina a orquestra toda. E então é sobre isso que eu queria falar, porque no vídeo anterior, lá o último da Rhonda Byrne, que é o livro que a gente vai continuar a partir de segunda-feira, que é o livro A Magia, ela estava falando da grande importância da gratidão. E ela diz, inclusive, aquela passagem bíblica que diz: aquele que muito tem, mais será dado, e aquele que pouco tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Ela diz que faltou uma palavrinha aí, que é exatamente essa pequena palavrinha, gratidão. Aquele que muito tem gratidão, mais lhe será dado. Aquele que é grato pelo que ele já tem, aquele que reconhece aquilo que ele já tem, ainda que pareça pouco, aí o universo traz mais. Já aquele que não agradece pelo que já tem, aí até o que ele tem lhe será tirado. E eu resolvi falar sobre isso porque eu recebi uma mensagem, eu não vou dizer o nome da pessoa porque não vem ao caso, mas a pessoa disse que depois de ter passado por uma situação meio negativa que foi para ela, que ela se sentiu humilhada, ela sentiu que recebeu um tratamento que não era aquele, ela não se sentiu bem com aquele tratamento de uma outra pessoa, aí então ela não conseguiu mais, apesar de saber da importância do agradecimento, essa pessoa que disse que faz o caderno da gratidão e tudo, e ela não conseguiu mais estar fazendo ser grata pelo trabalho dela genuinamente. E aí então eu me lembrei de uma historinha da professora Lúcia Helena, lá da Nova Acrópole, que ela disse que a gente sabe, a vida é pedagógica. Tudo que acontece na nossa vida é uma forma de nos trazer alguma lição, de nos ensinar alguma coisa com o objetivo de nos impulsionar para frente, que a única coisa que a gente veio fazer aqui é caminhar para frente, é se tornar um ser humano melhor, é ser o melhor que a gente pode ser, e sendo espíritos infinitos, sendo seres de luz, estando temporariamente humanos, estando temporariamente em uma situação em que a gente experiencia luz e sombra. A gente deve, toda a vida, ela só nos traz lições para que a gente possa ser o melhor que a gente pode ser nessa situação. E aí, então, eu lembro essa historinha da professora Lúcia Helena, levando em conta isso, que a vida é pedagógica, que ela disse que as lições que aparecem na vida da gente, às vezes a gente
pega dessa forma, como se a gente fosse, eu vou contar do meu jeito, mas a essência eu vou manter, tá bom? Como se a gente fosse em uma loja e aí tem um item lá, tem um produto lá que a gente gostaria de ter, que a gente gostaria de comprar, de adquirir, mas ele custa caro. E a gente acredita realmente que aquilo que está sendo pedido, aquele valor que está sendo pedido é muito, não é justo. A gente gostaria de ter esse produto, mas não por esse preço. E aí a gente discute muito com o vendedor, muito, a gente perde energia, a gente fica ali muito tempo discutindo com ele, ele é irredutível, ele não dá um centavo de desconto. Aí a gente com muita raiva paga pelo produto, sai com muita raiva da loja, batendo a porta e deixa o produto no balcão. Ou seja, a gente passa pela prova, a gente se sente humilhado, a gente fica com muita raiva da pessoa que nos humilhou, a gente fica se sentindo muito mal com a gente mesmo, a gente fica se sentindo até sem conseguir ser grato pela coisa que a gente sabe inconscientemente lá no fundo da gente que deveríamos ser gratos, como é esse caso que eu estou dizendo. E aí é isso, a gente passou, a gente foi lá, discutiu o preço, não conseguiu um preço melhor, a gente pagou aquilo que a gente achava que nem deveria ter pago, porque a gente suportou aquela situação e a gente sai, bate a porta e deixa o produto no balcão. Ou seja, o que foi que eu aprendi com essa situação? Por que essa situação apareceu na minha vida? Por que essa pessoa que me humilhou apareceu na minha vida? Porque eu também já entendi que nós somos os atores principais da nossa peça. Mas a gente não faz uma peça sozinho, a gente não tem um filme só com um ator, quer dizer, tinha lá enfim, não é um bom exemplo, mas nós, na nossa vida, no filme da nossa vida, a gente precisa de coadjuvantes para que isso, que a gente possa então tá tendo a experiência que a gente veio ter aqui, tá saindo do outro lado mais fortalecidos. E então as pessoas que aparecem, o Dr. Hugh Lane do Ho'oponopono, ele diz que tudo que aparece na nossa vida é alguma coisa que está para ser limpo em nós, deve ser limpo em nós. Então a pessoa que veio e apertou o nosso botão, a pessoa que veio e nos fez nos sentir tão mal assim, ela é um instrumento da vida para nos mostrar alguma coisa que tem que ser limpa em nós. E aí eu trago também aquela frase de Jesus Cristo, quando ele disse, quando perguntado quantas vezes eu devo perdoar, ele disse 70 vezes, 7 vezes. E por que ele teria dito um número alto desse, se a gente não fosse ter motivo para ter que perdoar, não é isso? Se a gente fosse passar por aqui, assim, todo mundo que cruzasse o nosso caminho fosse a gentileza em pessoa, se fosse tudo realmente... Como Chico Xavier, eu me lembro de uma frase dele também que eu li, que ele diz que nós não viemos nos banhar em água de rosas aqui, nessa dimensão, nessa vida, nesse plano, nessa realidade. A gente veio para estar experienciando uma realidade em terceira dimensão onde há luz e sombra. Então, se a gente for não entender isso, a gente fica assim à mercê dessas provas, dessas lições que a vida nos traz. A gente briga ali com o vendedor, a gente paga aquilo que a gente não gostaria de ter pago e a gente sai com muita raiva e a gente leva o quê? Só a raiva. A gente não leva o produto é o que isso veio nos ensinar. E aí talvez ajude a quem estiver numa situação também como essa, pergunta, além de fazer o Ho'oponopono, divindade, o que quer que esteja acontecendo em mim, que esteja me fazendo experienciar essa situação, esteja me fazendo ter esses sentimentos com relação a essa pessoa. Por favor, limpa em mim, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, obrigada.
E obrigado por eu estar tendo essa oportunidade de limpar essas memórias abençoadas. Agora eu solto, agora eu liberto vocês e a mim, porque eu também quero ser livre. Divindade, por favor, transmuta, transforma todas essas memórias em pura luz. E aí pode seguir repetindo: eu te amo, obrigado, eu te amo, obrigado, eu te amo, obrigado. Não precisa ser as 4 frases, como eu já disse em vídeos anteriores, como o que eu aprendi no seminário que eu fiz do Dr. Hugh Lane. E aí, com relação às perguntas, seria: o que está certo sobre isso? O que está certo sobre essa situação? Porque se eu passei por essa situação, não é porque Deus como que diz? Qual que é essa palavra, gente? Se distraiu ali com outra coisa e enquanto isso eu fui injustiçado. Não é. É porque eu passei por isso, Deus permitiu que eu passasse por essa situação difícil, que me trouxe tanta ressentimento, mágoa, que me feriu tanto para o meu bem, para que eu possa crescer, para que eu possa aprender. Essa pessoa que veio, que foi esse coadjuvante, é um instrumento de Deus para que eu possa passar por essa prova. Então, o que está certo sobre isso? O que é que tem nessa situação para eu aprender? Qual é a lição que tem aqui para mim? E aí a gente vai jogando perguntas, não esperando resposta, mas esperando que a consciência, através que essas perguntas possam trazer, se abra para a gente e a gente entende: ah, sim, é isso. Então é isso, então não é porque Deus não gosta de mim, então isso também vai passar, então eu posso ver onde eu posso agradecer. Eu vi também um livro, a importância ou o poder do agradecimento também, onde a pessoa dizia que é tão mais forte, potencializa mais ainda quando a gente consegue agradecer nesse momento. Porque até depois que passa, quando a dor já passou um pouco, aí a gente até consegue agradecer, mas no momento ali é um exercício. Se a gente consegue agradecer nesse momento, porque a gente tem certeza que Deus não ia deixar a gente passar por isso, por alguma situação desagradável, se não fosse porque a gente precisa dessa situação para aprender alguma coisa, para se melhorar. É o único objetivo das provas da vida, é nos melhorar. E aí a gente pode fazer essas perguntas: o que está certo sobre isso e como é que eu posso sobrecriar isso? Tá bom, eu sei, eu compreendo que sou eu, através dos meus pensamentos, que crio a minha realidade. Como então não estou mais, essa realidade que eu estou criando não está me agradando? Como é que eu faço para transformar isso? Divindade, transmuta na minha vida tudo aquilo que não devia estar em tudo aquilo que deveria estar. E continua, eu repito várias vezes por dia: eu te amo, obrigado, eu te amo, obrigado, eu te amo, obrigado. Segundo a Mary Keller, uma pessoa que estava no seminário que eu fiz do Dr. Hugh Lane, ela disse que conseguiu resultados excelentes apenas repetindo: eu te amo, obrigado, eu te amo, obrigado, eu te amo, obrigado, que ela nem direcionava para nada, ela apenas repetia. E aí eu tô fazendo isso, sempre que a minha mente começa ali querendo ir vagar e vagabundear por aí, eu trago ela com eu te amo, obrigado, e também repetindo os comandos lá que a Catherine Ponder deu no livro anterior que a gente fez, As Leis Dinâmicas da Prosperidade. E aí eu falo, continua esse mesmo assunto, falando então dessa segunda parte. Depois que a gente entendeu, o Ho'oponopono é o Ho'oponopono da identidade própria, e o Ho'oponopono é aquilo que é a filosofia que diz que nós somos os únicos responsáveis por tudo que acontece conosco, e desde que a gente entende isso e se responsabiliza por, então Deus, segundo o Dr. Hugh Lane, ele diz dessa forma, a gente deixa livre o espaço para que Deus haja, para que Deus nos inspire, e assim tudo, ele diz, o emprego certo aparece, o namorado, a namorada certa, o marido, a mulher, o companheiro, a casa, o filho, tudo. Ele diz o cliente certo, ele diz que não aparecem clientes, aparece o cliente para comprar a sua mercadoria, o certo. Ele diz isso no seminário. Então, eu acredito que esse é o primeiro passo: a gente se responsabiliza, depois a gente limpa e depois a gente perdoa. A gente perdoa aquela pessoa que foi o coadjuvante, aquela pessoa que fez isso, que nos magoou, que nos fez até não conseguir agradecer pelas bênçãos da vida. E aí
na parte do perdão, eu encontrei aqui para vocês um poema lindíssimo, eu pelo menos achei lindíssimo. O nome dele na verdade não é perdão, mas ele tem tudo a ver com perdão. Ele é do livro Momentos, psicografado por Chico Xavier, e ele é um poema do espírito Maria Dolores. Então eu vou ler para vocês esse poema que eu achei muito bonito, tá bom? E eu espero, eu não sei se eu sou um pouco exagerada, mas a música das plantas eu achei absurdamente incrível. Eu tava ouvindo essa aqui agora, um pouco, e vocês não sabem o que aconteceu. Aconteceu um fato tão incrível que eu coloquei o aparelho nela, tudo. Conversei com ela e ela tocou um pouquinho e parou. Daqui a pouco ela começou de novo, tocou só um pouquinho e parou. E depois aí eu fui fazer outras coisas, aí quando eu voltei já tinha passado mais ou menos umas 2 horas e ela não estava tocando, estava parada. Eu falei, poxa, acho que isso não funciona mesmo. As músicas que tinha aí nesse negócio acabaram, não é a planta que toca, aí vem tudo aquelas coisas, aquelas normais da gente, né, que é ser humano. E aí eu pensei, mas aí me veio, ela quer água, aí eu falei, você quer água? Aí fui, assim que eu coloquei a água, como o aparelho estava ligado, assim, imediatamente que eu coloquei a água, ela começou a tocar. Porém, meu marido disse que é porque a eletricidade funciona com água, e ele já tirou um pouco eu falei, nossa, ele tirou um pouco do mistério, da magia da coisa, porque na verdade é a atividade elétrica a atividade elétrica é o comportamento da planta que, ligada ao meio ambiente, então próximo a ela, faz com que o aparelho detecte a diferença de polaridade elétrica entre a parte interna, que é a raiz, e a parte externa, que são as folhas, e aí transcodifica isso em música. Acho que nem falei muito direito lá no Carvalho, porque eu estava um pouco superexcitada com a descoberta, tá bom, gente? Mas então, voltando aqui, eu vou dizer então para vocês que eu achei também esse poema lindíssimo, então eu me permito aqui de ler para vocês, tá bom? Espero que vocês também gostem, tá? Então, mas o nome do poema é Retrato de Mãe. Depois de muito tempo sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: Meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei. Apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: Meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: A bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou rude e pasmo:
Mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo, depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira. Fui procurar consolo e força de viver, ao pé da pobre mãe que forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro, por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero. Maravilhosamente, amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remanso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, neste instante, como quem olvidasse a própria dor gigante ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, a mãe de Jesus. Então, gente, vocês gostaram desse poema? Eu achei lindíssimo, achei que ele diz tudo, é sobre mãe, mas ele diz tudo sobre perdão. E eu me lembro também de uma passagem com Chico Xavier, logo que a filha da Glória Pérez foi assassinada, que ela foi conversar com ele, e havia a possibilidade, havia rumores da possibilidade de linchamento dos assassinos. Ele pediu a ela para tentar encontrar no coração dela o perdão e não deixar que isso acontecesse. Então é aí a força do perdão, a força do amor maternal, que numa hora dessa, na hora de um filho, porque qual seria de nós, qualquer mãe aqui nessa dimensão, que tivesse um filho que fosse traído, tivesse o assassino do filho, que não foi o assassino, mas foi a causa da morte, porque foi ele que traiu, foi ele que entregou, diante dela, sofrendo, ela ia querer, como que fala? Minimizar o sofrimento dele ou aplacar ainda mais a dor dele. Então, o perdão, então, eu acredito que seja uma coisa que venha bem ali junto, passo a passo. Eu não sei se a Rhonda Byrne vai falar sobre o perdão também no livro dela, na continuação, mas eu acredito que, além da gratidão, a gente precisa desenvolver em nós essa possibilidade, esse músculo que ajuda a perdoar, não é? Especialmente quando a gente entende que, como diz no Kybalion, no livro Kybalion, nós que estamos aqui e acreditamos a outras consciências, a outras pessoas, poderes divinos, poderes de santos, eles já estiveram aqui e já estiveram anteriormente a gente ainda, porque é tudo em evolução. Então, se a gente entende que nós estamos há muito mais do que essa idade que a gente tem hoje, há muito mais tempo nessa caminhada, a gente entende que a gente também pode já ter metido os pés pelas mãos ali atrás e que a gente também gostaria que, quando fosse a gente pudesse contar com o perdão, contar com que a pessoa tenha essa grande abnegação como a mãe de Jesus, tá bom? Eu deixo então para vocês aí
essa minha, tive vontade de fazer isso para concluir a semana então, e segunda-feira a gente continua com o livro da Rhonda Byrne, a magia, e aí então eu fiz 2 vídeos anteriores para explicar a parte do livro que ela explica, e a partir daí começa então a parte que ela traz os 28 dias de práticas, que ela diz que essas práticas, se feitas da forma, ela diz que podem ser feitas por 28 dias seguidos, podem ser feitas aleatoriamente, pode se escolher uma ou outra para fazer, então é bem maleável, faça como for aquilo que for mais fácil, mais leve para você. E é claro, se for leve para você fazer também. Então a gente começa segunda-feira trazendo os vídeos que narram as práticas, ela explica direitinho como é cada prática. Então, mais uma vez dizendo que esses vídeos são também para aquelas pessoas que não sabem ler, para aquelas pessoas que são deficientes visuais, para aquelas pessoas que não têm tempo de ler, ou até para aquelas pessoas que gostam de ler junto, que às vezes a gente lê uma parte e a gente lendo junto com uma outra, a gente entende alguma coisa que a gente não entendeu. Se bem que aí seria mais legal se a gente pudesse estar trocando, né? Mas aí ainda assim para um tempo mais para o futuro, quem sabe. Então tá, por enquanto eu fico por aqui, agradeço muito vocês por terem vindo comigo até aqui, muito obrigada e até o próximo vídeo, tchau!